Primeiramente, quero agradecer o carinho da Sinodal Norte Paulistano, da SAFs e algumas federações, porque tem sido constante a minha presença no meio de vocês, né? Então, rever as queridas irmãs é motivo de muita gratidão e de alegria. Especialmente agradecer a Paula por mais esse convite para falar com vocês sobre uma velhice cheia de seiva e de vigor. Bem, é uma velha que vai falar, uma velha não, uma idosa. Tem uma diferença aí, né? Então, nos meus 78 anos, eu agradeço a Deus que ainda posso falar alguma coisa. Eu não sei até quando ele vai permitir isso, mas estamos aqui para agradecer a Deus a bênção de poder falar alguma coisa ao coração das irmãs e dos irmãos, né? Quero cumprimentar o reverendo Odemir, porque ele é xará do meu marido, né? E vou dizer para ele que meu marido também cantava, viu, reverendo? Cantava em casamento, era solista do coral, tinha um barítono muito bonito, né? Ainda tenho lá um cassete gravado com a voz dele, né? Então, vocês empatam até nisso também, né? O tema é uma velhice cheia de seiva e verdor ou vigor. O texto bíblico está em Salmo 92, é o clássico versículo que fala do idoso, né? E por sugestão da Paula, e eu vou ler aqui, não o capítulo todo do Salmo 92, mas eu vou ler a parte final dele que fala sobre isso, né? Esse salmo não tem uma autoria concreta, talvez foi Davi, mas ninguém tem certeza disso, mas o linguajar aqui lembra muito Davi. A partir do versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e não há injustiça. Então, nós gostaríamos de conversar sobre esse tema, uma velhice produtiva, é claro, né? Uma velhice com qualidade, como é o tema que vocês têm trabalhado aí aos sábados. A longevidade é uma realidade mundial. Os idosos correspondem a uma parcela da população cada vez maior, em questão de número, né? O IBGE diz que em 2025 serão aproximadamente 64 milhões de idosos no Brasil. E desses 64 milhões, quase 60% são mulheres. As mulheres têm a maior participação nesse total numérico. Em 2030, o número de idosos no Brasil vai superar o número de crianças. Então, o Brasil está ficando velho, assim como a Europa, né, aqueles países tradicionais da Europa, também estão ficando idosos, a maioria das pessoas, né? E contribui para esse aumento e diminuição contribui para isso a diminuição da fecundidade, cada vez menos filhos e melhores condições físicas e mentais para os idosos. Nós temos vacinas, medicamentos cada vez mais eficazes, nós temos exames de imagem cada vez mais perfeitos para dizer os problemas de saúde, nós temos maior escolaridade, nós temos cuidados sanitários, melhor convivência social, hábitos saudáveis, alimentação também mais saudável, boas leituras, jogos de tabuleiro têm sido muito usados pelos idosos, jogos das palavras cruzadas, né, do coquetel, por exemplo, atividades físicas fundamentais, e tudo isso contribui para a longevidade. Não é nenhuma novidade para nós isso. Quem está estagnado não faz parte desse grupo. Então, não é vergonhoso ser uma pessoa idosa. O grande desafio é viver melhor. E o grande desafio é aprender a envelhecer. Esse é o grande desafio para os idosos nos dias de hoje. Aprender a envelhecer. Buscar uma educação para toda a vida, não apenas por uma etapa da vida. Sempre há espaço para se dedicar mais às coisas, às pessoas, e aquilo que deseja fazer.
as nossas limitações físicas pela idade não são motivo para o que anda acontecendo conosco e o que ainda podemos fazer, com certeza. Portanto, o pensamento de que os idosos não precisam experimentar nada de novo na vida, que devem viver isolados, é uma atitude cruel e desumana, com certeza. Nós temos exemplos na área da cultura, na área da arquitetura, das artes, na área religiosa, de pessoas com uma vida bem longeva, ainda produzindo. Anotei aqui 4 exemplos que a gente conhece muito bem. Né? Por exemplo, Oscar Niemeyer, o grande projetista Oscar Niemeyer. Com 100 anos, ainda rabiscava no seu caderno aquilo que ele sonhava que fosse algum dia um projetista botasse aquilo de pé. Foi sensacional esse homem. Nós temos uma artista que eu admiro muito, ela não é evangélica, mas eu admiro a qualidade dela, o que ela é como artista, que é Fernanda Montenegro. Essa mulher, rodeando os 90 anos, ainda faz teatro, faz televisão, faz cinema, ainda faz propaganda na televisão. Uma vida muito ativa, uma memória, assim, fora de série dessa artista. Né? Vocês podiam até pensar em outras, mas eu admiro essa longevidade da Fernanda Montenegro. Nós temos um cantor e pastor batista, que os antigos aí talvez lembrem, Feliciano do Amaral. Cantou muito nas igrejas, viajou muito por esse Brasil, é lá do Nordeste, ainda canta até hoje com 97 anos. É uma gracinha ouvir o pastor Feliciano do Amaral cantar. Né? Então, o pessoal antigo aí da velha guarda, pode ser até que ainda tenha algum LP, algum CD do pastor Feliciano do Amaral. Na minha igreja, nós temos um pastor auxiliar, ele colabora na minha igreja, ele tem 92 anos, reverendo Amândio. Domingo passado ele pregou no culto da manhã, lúcido. E vou dizer, domingo retrasado, quando ele está indo à igreja, o idoso é recomendado que ele não vá, mas ele está indo com a esposa, os dois bem velhinhos. Ele caiu na calçada, na porta da igreja, levou 8 pontos na cabeça, mas domingo passado ele estava lá pregando, os pontos na cabeça ainda. Ele não desiste, ele está lá firme, fazendo o trabalho dele. Algum tempo eu estive na igreja de Copacabana, no Rio de Janeiro, no trabalho da SAF, e chegou uma senhorinha atrasada, uma bem idosa, e chegou perto de mim, sentou do meu lado, e nós pudemos conversar um pouco na hora do café, lá do chá, e ela me disse que ela tinha 93 anos, e que ela só andava de ônibus, ela estava brava porque aquele dia o ônibus atrasou, e ela chegou atrasada. E que, além do que, ela era relatora do departamento. Ela disse que não admite ser coordenadora, ela é relatora, era aquele tempo relatora do departamento. E ela andava de ônibus para cima e para baixo. Ela falou assim, enquanto eu puder, eu estou fazendo isso. Aí ela me disse, eu já caí do ônibus, sabe? Caí, fraturei a perna, mas eu sarei, então eu voltei a fazer o que eu fazia, com 93 anos. São pessoas assim que a gente vê que estão trabalhando tanto no mundo secular como na igreja, artistas plásticos, né? Que não desistem do seu trabalho. Essas pessoas se destacam pela sua autoestima. Mas nós temos muitas pressões da sociedade acabando com a autoestima de uma pessoa idosa, infelizmente. E estar com uma autoestima em baixa é estar de mal com a vida. Ter sentimento de vergonha, sentimento de inutilidade, eu sou uma inútil, uma insignificante, ou assim, estou acabada, estou farta de tudo, ninguém me ama, ninguém me dá valor. Tem muito idoso desse jeito. Nada dá certo para mim, todos me rejeitam. Muitas vezes são pessoas sem esperança. Entram em profunda depressão, tornam-se apáticas, não têm vontade de fazer coisa alguma. São incapazes de tomar uma decisão quando poderiam tomá-la.
o grupo externo, família, amigos, vizinhos, muitas vezes, enfatizam comportamentos negativos. Por exemplo, eu assisti um filme, não me lembro o nome, de que o idoso estava à mesa na hora da refeição e os filhos deram uma bronca nele. Para de derrubar comida na toalha. Você faz isso toda vez. A gente não aguenta mais ficar lavando a toalha que você suja toda vez. Você é um burro. Que dureza ouvir isso, né? Ele tinha um problema de tremer as mãos e então a comida caía fora do prato e ele era espizinhado por causa disso. Talvez você já ouviu as pessoas fazerem alguns comentários, também acabam com a autoestima do idoso. Nossa, puxa vida, como você engordou. Depois que você ficou velho, você engordou muito. Como você envelheceu. Como você está enrugada, né? Isso aí acaba com a pessoa, né? Bota a pessoa lá para baixo. E muitas vezes a gente ouve que o idoso também leva um balde de água fria. Quando ele tem alguma ideia, ele tem alguma coisa que ele possa fazer, alguém... De onde você tirou essa ideia? Fica aí na tua, você é de outro tempo, cai na real, nós estamos em 2020. Né? Você é do século passado, deixa isso para lá. Nós temos que fugir desses estereótipos danosos que são contrários à palavra de Deus. Então, os jovens, eles têm que tomar cuidado para não estar aplicando esse tipo de depreciação com os idosos, mesmo porque a palavra de Deus não diz isso, desde a lei mosaica. Eu gosto muito do capítulo 19 de Levítico. Ali nós temos a lei na prática. Como praticar a lei? É um capítulo preciosíssimo para a gente trabalhar no estudo. E no versículo 32, tem um texto muito bonito. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. E teme ao Senhor teu Deus. Diante das cãs, dos cabelos brancos, te levantarás. O povo hebreu tinha que respeitar o idoso e honrá-lo. De todas as recomendações do capítulo 19 de Levítico, esse é o único que tem a expressão, e teme ao Senhor teu Deus. Quer dizer, cuidado. Cuidado com Deus se você não respeitar o idoso. Cuidado porque você tem que temer o Senhor pela sua atitude contrária ao que a palavra dele determina. É melhor estar de bem com a vida, certo? Esquecer essas mazelas todas e estar de bem com a vida é o melhor que a gente pode fazer. Não importa as circunstâncias. Atitudes contagiantes conduzem a pessoa idosa para querer o bem dos outros. Mais amor, mais respeito, mais justiça, mais mente ocupada. Nós temos exemplo na Bíblia de Caleb. Caleb é um exemplo de idoso, assim, nota 10. Caleb, nós sabemos, foi companheiro de Josué quando Moisés mandou espiar a terra prometida. Ele era ali o braço direito de Moisés e depois tornou-se também o inseparável amigo de Josué. Quando passaram o Rio Jordão, que tomaram posse da terra, na divisão das terras, quem ficava com que pedaço, Caleb achou bom reivindicar o que era dele, que ele tinha por direito. E ele disse que ele trabalhou mais de 40 anos ao lado de Moisés e Josué, e que ele estava com 85 anos, mas que ele ainda tinha idade de 45. Ele se considerava um jovem, porque ele ainda era forte, como nos tempos em que ele estava ao lado de Moisés. Ele ainda era vigoroso, forte no que ele fazia. Nós temos Ana, a profetisa, com 84 anos, que não precisaria ter o vigor, a saúde 100%, talvez uma senhorinha bem assim, arqueada pelos anos, mas que usava o seu tempo precioso para falar com Deus, para receber palavras do Senhor, para ficar no templo em oração.
Nós temos Lloyd, ou Lloyd, a avó de Timóteo. Não sabemos quantos anos ela tinha, mas ela era uma avó. Com certeza tinha mais de 60, que ainda podia ajudar na educação do seu neto. Eu trabalhei muitos anos no Mackenzie, primeiro como diretora do colégio, e depois eu fui para a universidade e fui coordenar um projeto chamado Universidade Aberta do Tempo Útil. Um curso de extensão universitária voltado para pessoas da comunidade já com uma idade uma idade mais avançada, talvez fosse o caso ali, mas era aberto para qualquer idade. Mas mais de 80% dos alunos tinham mais de 60 anos. Porque eram pessoas aposentadas, que agora tinham tempo para passar uma tarde na semana, ou mais de um dia na semana, para aprender alguma coisa. E os cursos mais procurados eram os de informática. Nós tínhamos pessoas idosas com mais de 80, eu lembro de uma senhorinha que tinha 91 anos, doidinha para aprender informática. Nós tínhamos vários professores de informática que havia muito interesse nessa parte. Mas eles faziam gostar de filosofia, de psicologia, de todas as línguas clássicas, inglês, espanhol, alemão, francês. Eles eram doidos para aprender, estavam desenvolvendo o seu intelecto nessas línguas. Além do que, cantavam, e o coral da UATO, até hoje, é um coral muito lindo, que eles amam cantar, dramatizar, recitar poesias, fazer passeios, ir a teatro. É um pessoal de bem com a vida. Foi um período muito feliz que eu passei até a minha aposentadoria, que eu deixei ao ato. Mas eles estão até hoje, né? E, assim, procurando aprender alguma coisa. É uma boa qualidade de vida, que serve para nós, com certeza. Mas o que é que ensina a palavra de Deus no Salmo 92? Chega a velhice, é bênção, é bênção. Chegar à velhice é bênção de Deus. Assim como as árvores são belas, e ele cita o exemplo do cedro e da palmeira, assim como essas árvores são longevas, e quanto mais velhas elas ficam, melhores elas produzem, são mais bonitas no seu verdor, no seu vigor. Assim, elas representam a velhice. Ainda dão frutos. E eu fico pensando que essa palmeira é, com certeza, a tamareira, muito comum no Oriente Médio. A tamareira dá aquela fruta chamada tâmara. Há ruas inteiras no centro da cidade com essa, assim como nós temos as nossas palmeiras aqui nas ruas, elas são as tamareiras. E há vários tipos de palmeiras, mas com certeza está se referindo à tamareira, que produz a tâmara. Ou seja, comer um doce feito com tâmara, delicioso. Então, no tempo da fruta, cai na calçada, cai no mato, e as pessoas catam aquelas frutas e se deliciam com elas. O cedro é citado na palavra de Deus dezenas de vezes. Uma árvore lindíssima, uma árvore forte, madeira de lei. Quando a Confederação Nacional fez uma viagem ao Oriente Médio em 2009, nós fomos recebidos no Líbano pela igreja libanesa e eles têm um acampamento nas montanhas. E nós ficamos hospedadas lá nas montanhas. Lugar maravilhoso. E ficamos no alojamento e nosso quarto era no primeiro andar. Eu e a Anitta ficamos juntas. E quando eu abri a janela, eu dei de cara com os galhos do cedro entrando pela janela. Lá no segundo andar, ele ainda continuava mais para cima ainda. Que árvore linda. Em extinção. Mas o governo proíbe que você corte um cedro lá hoje. Mas ele está praticamente em extinção. Fomos visitar uma pequena igreja, lá numa comunidade, e havia na entrada do templo um cedro pequeno. E o pastor nos disse que estavam cuidando dele com muito carinho. O cedro serviu para muitas coisas a serem realizadas na palavra de Deus. Templo de Salomão,
o palácio de Davi, a esquadra de Salomão, a invasão do Império Persa, do Império Meda, depois dos romanos, acabaram com o cedro, porque realmente era uma madeira importantíssima, importantíssima. O povo de Israel sempre foi muito rebelde. E lá em Oséias 14, há uma palavra de Deus para o povo. Se Israel se voltasse para o Senhor, seu Deus, e se arrependesse dos seus pecados, eles criariam raízes como o cedro. Fala de outras qualidades, mas fala ali de uma árvore, mas fala especificamente do cedro. Raízes do cedro, as raízes vão até a profundeza, até eles se firmam numa rocha lá embaixo, até as raízes vão descendo, descendo, e ninguém consegue derrubar um cedro, porque ele é firmado na rocha. Isto é, se Israel se arrependesse e se voltasse para o Senhor seu Deus, eles seriam firmados na rocha como o cedro. Então, é uma árvore de vigor muito grande, forte. E é uma árvore de verdor. E tem mais, o perfume que aqueles galinhos de pinheiro soltam, é delicioso. É delicioso. Palmeira e cedro. As duas flores, as duas plantas que representam a longevidade e a parte frutífera de um idoso. Como o escritor bíblico foi feliz em fazer essa análise do povo. Aí eu fico pensando assim que no reino de Deus não há limite de idade para servir ao Senhor. No Salmo 90, Moisés disse que há enfado e canseiro depois de certa idade. É normal, mas isso não significa desistir. Não significa. Então serão sempre cheios de seiva e de verdor. As forças serão sempre renovadas, pois há um sólido alicerce na palavra de Deus. Quem seria a pessoa que melhor exemplificaria a proteção e a providência divina para produzir frutos na velhice? Quem seria? Há uma condição para esse verdor, para essa frutificação. E o escritor diz: o justo. O justo vai florescer como a palmeira. O justo vai ser forte e vigoroso como um cedro. Quem é o justo? Porque um pouquinho antes do capítulo 92 aí dos Salmos vai dizer que o ímpio perece. Mas o justo, não. Quem viveu e ainda vive em justiça diante de Deus são aqueles que estão plantados na casa do Senhor, nos átrios de Deus, é que diz o texto. O justo, ele é tudo isso porque ele está plantado nos átrios do Senhor. Aqui é uma metáfora. Nós não estamos plantados literalmente na casa do Senhor, mas nós estamos nos átrios do Senhor, nós estamos junto com o Senhor, nós estamos vivendo as bênçãos do Senhor, firmados na fé, na perseverança. Por isso seremos sempre frutíferos. É o justo. Então não é qualquer um. São aqueles que são justificados, aqueles que amam o Senhor. Esses vão produzir muito fruto. Se o pessoal do mundo produz fruto, ainda na velhice, como já citei alguns casos aqui, que bom. Mas os que são chamados de justos vão produzir frutos que vão conduzi-lo a uma vida eterna com Deus. Então não feche o coração. Não feche o coração. Sinta sempre a alegria de fazer o que você pode fazer enquanto você tem forças para isso. Porque é claro que as forças vão diminuindo, mas enquanto pudermos, vamos fazer. Vamos fazer. Não se sinta insignificante, não menospreze sua capacidade, não fique reclamando que você passou dos 60, dos 70, dos 80. Não fique lamentando ninguém me ama, que canseira. Pare de reclamar e vamos trabalhar. Exercite a sua comunhão diária com o Senhor. Está nos átrios do Senhor.
E o idoso tem tempo para isso. Ele está aposentado, ele tem muitos afazeres, com certeza, mas ele tem tempo para estar mais presente com o Senhor. Não tem que ir para o escritório, não tem que ir para trabalhar na escola, não tem que fazer atividade fora. E quem sabe ele tem mais tempo, apesar de que hoje os avós, principalmente as vovós, têm um bocado de trabalho cuidando dos netos. Né? Eu tenho uma amiga da nossa igreja, a Gláucia. A Gláucia faz 15 anos que está com esclerose múltipla na cama. Hoje ela só mexe a cabeça. Tudo atrofiou tudo. Os pés dela estão todos tortos, ela não consegue mais mexer as mãos. E agora ela faz fisioterapia diária para não fechar o glúteo, para ela poder comer e falar. Mas o cérebro dela ferve. Ela faz todas as atividades dela com o telefone que a enfermeira coloca junto à sua boca para que ela possa falar e conversar com alguém. Resolve problema de banco, acerta se tem que reformar a casa, fazer algum conserto, está vazando água, tem que limpar o quintal. Ela faz tudo pelo telefone. Ela tem um caderninho com todos os telefones para ela poder usar. Mas ela tem uma lista de aniversariantes. E ela liga para eles. E não há presente maior para mim que no dia 18 de setembro, quando eu fiz 78 anos, por volta do meio-dia, tocou o telefone e eu escutei uma vozinha. Eunice, é a Gláucia. Feliz aniversário. Posso orar com você? E fez uma oração linda. Enquanto ela orava, eu chorava. Ela não tem atividade nenhuma. Mas ela, enquanto tiver forças, ela vai fazer isso. E ela liga para todas as pessoas nos seus aniversários. Quando ela sabe que alguém está doente da igreja, ela tem parentes em várias igrejas aqui da região do ABC. Ela fala com muita gente, recebe as visitas, quer culto na casa dela, direto, reunião de oração. Ela fica no quarto e nós ficamos na sala e ela quer ouvir a palavra, ela quer ouvir cantar, ela quer que o coral vai lá. É uma pessoa de bem com a vida, frutificando apesar de tudo, apesar de tudo. Então, sinta-se importante para o Senhor, essa é a nossa mensagem. Não deixe de louvá-lo por seus poderosos feitos, como fez o escritor do Salmo 92. Encha seu coração de gratidão a Deus, porque o Salmo 92 é um salmo de gratidão a Deus. Gratidão pelas oportunidades que ele apresenta para nós. Muita gratidão a Deus por isso. Vamos nos habituar a ser sempre satisfeitas e dizer coisas agradáveis e alegres. Ser conselheira, ser uma dadivosa no ofertar. Vocês sabiam que os melhores e mais fiéis dizimistas das igrejas presbiterianas são os idosos? Fiéis no dízimo, de pouquinho em pouquinho. Mistério que sejamos um porto de esperança para os desamparados, para os necessitados. E nós podemos usar os meios de comunicação, assim como a Gláucia usa o telefone, nós podemos usar a internet, podemos mandar um cartão, enviar um presentinho. Podemos fazer tanta coisa, mesmo sendo limitadas as nossas possibilidades. Podemos ser incentivo para outras mulheres, como diz Paulo escrevendo a Tito, ser conselheira, ser amiga, ser úteis na família, quando precisam da gente. Concluindo, eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 71. O Salmo 71 é uma oração do ancião. Possivelmente também foi Davi que escreveu, não tenho certeza. Depois eu quero que você leia o Salmo 71 com calma. Mas eu destaquei algumas coisas que o Salmo 71 falam ao nosso coração. Primeiro, ele vai exaltar Deus. Quem é Deus? Ele diz, Deus é meu refúgio. Deus é minha rocha. Deus é esperança. Deus é meu apoio. Deus é minha confiança desde a minha mocidade. Deus é o motivo do meu louvor. Sempre cantarei os feitos do Senhor. Então, ele pede. E o que é que ele pede? Não me rejeites na minha velhice. Não me desampares. Não te ausentes de mim. E ele diz isso porque ele vive na certeza. E que certeza ele vive?
Sinto-me na força do Senhor, no versículo 16. Eu me sinto na força do Senhor. Ó Deus, me ensina ainda as tuas maravilhas. Eu quero encher a minha boca e cantar louvores ao Senhor. Com quem você se parece? Com o cedro? Com a palmeira? Viçosa, que floresce? Mesmo que você se sinta cansada pelos anos, mesmo que não possa andar ou falar, mesmo que a morte a leve para o seio do Pai, sua vida sempre falará. Há frutos sempre na sua vida. E eu vivi isso com a vida da minha mãe, que já morreu há 16 anos e ainda fala, ainda é exemplo do que ela fez, de como ela viveu. Com certeza você vai falar isso da sua mãe, do seu pai, de você mesmo. E saibamos viver, frutificando para a glória do Senhor. Essa semana, na minha SAF, nós também comemoramos o Dia do Idoso. Terça-feira fizemos uma reunião departamental muito animada. E uma irmã foi fuçar na SAF em Revista, de 2009, um texto sobre o idoso, a diferença do idoso e do velho. E eu pincelei algumas coisas desse texto, e vou ler aqui para encerrar. O idoso sonha, o velho dorme. O idoso leva uma vida ativa, cheia de projetos. Para o velho, as horas se arrastam, não passam. As rugas do idoso são bonitas, porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. Idoso e velho podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idades diferentes no coração. Que o idoso nunca fique velho. E você, velho, aprenda a ser um idoso. Muito bonito esse texto. Terceiro trimestre de 2009. Se você tem essa revista, procura lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que continuemos nessa marcha. Eu creio que a SAF está ficando idosa. Nós precisamos de gente mais jovem. Mas as idosas que estão aqui, olhando para mim agora, ainda produzem frutos. E redundam para a vida eterna. Obrigada, queridas. Mensagem abençoadora, irmã Eunice. Obrigada. Que Deus te abençoe grandemente, continue te usando. Uma mensagem que nos motiva, não é? A seguirmos em frente, não importando a idade. Não é verdade? Que nós sejamos idosas e não velhas. E seguindo os